o meu nome é Paula Neck, pode ser assim. Eu sou Adão, pode ser assim. Adão Sequeira. Ok, e vocês, os dois são os presidentes? Não, Não, o único presidente, há um presidente que depois é assessorado, existe um conselho diretor, portanto, que este companheiro, e já agora, o que é este companheiro, não sei se investigaram ou não sobre essa circunstância. Mas posso ir falando ou querem... Mas antes, só dizer o companheiro e depois irmos, se calhar, explicar um bocadinho para o Rotary. Companheiro, porquê? Exatamente porque em Rotary é suposto existirem diferentes profissões e a base pode ser desde um pescador até um professor doutor qualquer, portanto, independentemente, é considerado que todas as profissões são valiosas. E por aí o objetivo máximo é, juntos, em companheirismo, atuarmos, somos um clube de serviço, atuarmos na comunidade e a favor da comunidade. Isto assim de uma forma geral. Portanto, não há títulos, não há doutores, engenheiros ou o que quer que seja, há companheiros. Nós tratamos entre nós por companheiros. No fundo é esse só, e por isso é que eu estava aqui a referir o termo companheiro, está bem? Agora, em relação ao que é Rotary, já agora... Então, será mesmo muito rápido. O Rotary nasceu mais ou menos em 1905 por iniciativa de um homem chamado Paul Leves. Paul Leves era um rapaz jovem, advogado, que foi para uma cidade, não sei o nome, mas foi para uma cidade e sentiu-se só. As pessoas cumprimentavam-se umas às outras, as pessoas cumprimentavam-se, e ele estava ali, não conhecia ninguém. E pensou, como é que, sendo um advogado até notável, etc., todos se conhecem em si e eu não tenho ninguém. Então, reuniu-nos com mais 3 indivíduos. Um era engenheiro, o outro era académico e o outro era como é que se diz? Era um engenheiro industrial. Era operário, não é? Era um operário. Pronto. Reuniram-se os 3 e diziam, olha, cada um de nós temos a nossa profissão, podemos ajudar uns aos outros. Foi assim que nasceu o Rotary, para ajudar uns aos outros. O Rotary nasceu da necessidade que houve de se ajudar entre si. Pronto. E então começaram, onde é que nos juntamos? Em minha casa. Em minha casa não, sempre não. Então começaram num sítio, definiram que se reuniam todas as semanas. E uma vez em casa de tu, outra vez na tua casa, outra vez na minha. Portanto, rotativamente. E daí a rotatividade obrigatória ficou daí a origem de Rotary. Portanto, a origem de Rotary nasceu pela rotatividade do sítio de onde iam reunir, esses 4 Rotaries. E começaram a reunir-se e apoiaram-se entre si. Tinham que falar, reunir-se e quando viram, nós afinal já nos conhecemos, já nos ajudamos e nós temos mais do que nós. E então, assim, e se nós pensássemos alguma coisa para a comunidade? E olharam para a cidade, para a comunidade onde eles estavam, e viram que naquela cidade, naquele tempo, há 130 anos, não havia um quarto banho. E a primeira coisa que... Um quarto banho público. Não havia um quarto público. Naquela cidade. E a primeira coisa que fizeram foi chamar um quarto banho público, mictório. Não sei se era misto, mas pelo menos era um mictório. Coisa inaudita naquele tempo. Pronto. E a partir daí começaram... Sabem que é? Sabem, claro que sim. Se soubessem latim, já não precisavam ter essas dúvidas. Pronto. Segundo, começaram a evoluir e então, num ano fizeram uma coisa, no outro ano outra, e com tal desenvolveram-se e começaram a ter um movimento que juntaram-se, já não 4, mas 5, 6, 10, 15, 20, 30, 6, um só de cada profissão. Pronto. E o movimento nasceu, cresceu, e passado um ano teve 4 ou 5 grupos, formaram um clube chamado Rotary. Depois, passado um ano ou 2, já havia 4 ou 5, 6 ou 7, não acontece, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na China, e hoje está em todo o mundo, com 32 mil clubes mais ou menos, 2 milhões mais ou menos de associados, com estabilidade ou com ação praticamente em todo o mundo, em que o nosso lema será sempre fazer o bem, à custa de nós. Nos Estados Unidos há retalhos com muito dinheiro, em Portugal não há retalhos com muito dinheiro, nós somos todos pobres, quer dizer, vivemos, mas tudo aquilo que fazemos
sai ou das nossas cotas ou da engenharia mental como se arranja dinheiro. Depois podemos falar como é que se arranja dinheiro. Isto é em Rotary. Portanto, Rotary nasceu assim e agora está instituído em todo o mundo. O grande lema deles teve uma origem em 1980, 80 anos depois de ter nascido, 80, é chamada o que é que vamos fazer? O que é que vamos fazer este ano? O que é que pensamos? E havia nesse tempo uma doença muito grave, que ainda hoje existe um bocadinho, chamada poliomielite. Vocês não sabem o que é, vocês talvez sim, talvez não. Era uma doença gravíssima que atingia sobretudo a juventude e não só. Pronto. E então vamos extinguir a poliomielite, chamada polio. E então, Rotary apanha isso como sua bandeira própria. E isto tem custos enormes. Isto já vem desde 1985. Neste momento, a poliomielite só existe em 2 países com 2 ou 3 casos por ano. Só, mais nada. Foi extinta, mas só pode ser extinta quando se passarem 2 anos em todo o mundo sem que apenas um caso. Só para ter uma mínima ideia dos custos que isto tem, os rotários de todo o mundo por ano produzem mais ou menos 200 milhões de euros ou fornecem para a extinção da poliomielite. Destes 2 casos, isto é, da manutenção da higiene no mundo, existindo apenas 2 casos, para terem uma noção de que isso é involucraniano. Agora, quando é que Rotary chegou a Portugal? A Portugal chegou há 100 anos, fez interno em janeiro. Viram 100 também, anos. investigaram essa... Bom, há 100 anos. Janeiro deste ano foi fundado pelo clube, há 100 anos pelo clube, chamado Rotary Clube de Lisboa. O Porto foi no ano seguinte, deve fazer este ano para o ano também 100 anos. A Sada Hora também tem o seu clube. Foi apadrinhado ou iniciado pelo Rotary Clube de Matosinhos e em 1986, 23 de junho, véspera do meu nascimento, véspera da data do meu nascimento, o clube formou-se em 1986. A fazer 40 anos, portanto. 42. 40, fazemos este ano 40. Então, desculpa, 42 é a minha associação. Pronto, fazemos este ano 40 anos. Se for necessário, vocês depois perguntam o que é que nós já fizemos este ano. Agora deixamos... Não, só perguntas, como é que estamos organizados? Em todo o mundo, não é em Portugal, em todo o mundo, os clubes estão organizados em chamados distritos, com um número. O distrito que o Sada Hora integra é chamado Distrito 1970, que abrange Portugal de Leiria para cima, mais ou menos. E o grupo 1960 é o distrito de Leiria para baixo e ilhas. Ponto final. Estes clubes, mais ou menos 90 clubes que nós somos no clube do Distrito 1970, estamos organizados com independência total entre clubes. Temos um governador anual que é escolhido e votado todos os anos, e não repete por norma. Só houve um caso de repetição por falecimento do candidato, portanto é rotativo também, todos os anos muda e ele todos os anos visita todos os clubes. Pronto. Hoje viemos conhecer o Rotary Clube da Senhora da Hora e para isso viemos entrevistar a engenheira Paula Negre, a presidente do Rotary Clube da Senhora da Hora, e o senhor Adão Sequeira. Antes de mais, queremos agradecer a vossa disponibilidade por estarem aqui a fazer essa entrevista. Muito obrigada. Então, vamos começar com uma pergunta mais simples, que já foram respondidas, já nos atualizaram o que é o movimento Rotary e como é que surgiu na Senhora da Hora. Então, aqui queremos perguntar como é que se pode ser rotário, que foi algo que não foi respondido. É uma pergunta bastante interessante. A primeira parte da resposta é ter vontade. Ou seja, ter vontade de ser voluntário, de estar disponível para os outros, porque algo que não se foi dito a 100% é que ser voluntário implica dar de si. Aliás, é um lema que ali depois se calhar poderão ver, é o dar de si antes de pensar em si. Ou seja, estarmos disponíveis para ajudar a comunidade, sendo que a comunidade não quer dizer que seja a Senhora da Hora, mas sim o total do mundo, ao fim e ao cabo. Para sermos rotários, por norma, somos convidados por alguém. Embora as reuniões sejam abertas, de
perfeitamente abertas, é disponível, portanto, quer o Zoom quando fazemos reunião em online ou presencialmente aqui todas as semanas, ou online ou presencial, que fazemos reunião. E qualquer pessoa pode entrar, pode assistir. Portanto, não é, há uma ligeira desinformação achando que é um clube privado e elitista. Não, pode-se entrar. Agora, é preciso é ter as idades certas para o momento. Portanto, atualmente, para ser, por exemplo, do Rotary, tem que se ter uma idade superior a 18 anos, embora, por norma, só até a partir dos 20 e tal, portanto, tem que existir uma profissão. Existem outros movimentos, não sei se querem que responda já, para mais novos, ou se querem que eu não diga neste momento essa parte que deixo para vocês questionarem. Só também diz o seguinte: ninguém chega aqui e diz eu hoje quero ser sócio e, portanto, e logo toda a gente diz sim senhor, dá lá o teu nome e tal. Não, temos que fazer um chamado período de formação, percebermos efetivamente se nos revemos, quer no próprio clube, porque há muitos clubes, aqui em Matosinhos há 5, não sei se têm noção, há 5 clubes em Matosinhos. E fora os que há no Porto, na Maia, enfim, nas cidades circundantes. E, portanto, nós podemos até não nos rever nas características daquele próprio clube. Por outro lado, nem todas as pessoas, mesmo sendo voluntários, querem estar disponíveis para, isto tem que ser dito, para pagar uma cota para ser voluntário. E nós temos que pagar uma cota exatamente porque da nossa cota há apoios mundiais, nomeadamente aquela situação, por exemplo, da poliomielite. E, portanto, ou no nosso caso, parte da nossa cota serve para manter esta sede, que é um custo muito elevado, não é? Há grandes despesas de manutenção. Isto é como uma casa. Portanto, eu não sei se respondi inteiramente ou se queriam saber um bocadinho mais sobre isso, tá? Ok. Falou dos programas do Rotary Club para os mais novos e nós pesquisamos, descobrimos que é o programa Interact e Rotaract e nós queríamos saber em que consistem então esses dois programas, o Interact e o Rotaract. Ok. Já agora só vou acrescentar mais um que é, ainda não está assim muito difundido, mas é o Rotary Kids, ou seja, abaixo dos Interact. Os Interact, portanto, estamos a falar de jovens, por exemplo, não é? Abaixo dos 18, em que se unem exatamente com o mesmo propósito. O propósito é juntar-se, unir-se para trabalhar em prol da comunidade. E, portanto, fazem efetivamente a mesma circunstância, fazem reuniões semanais ou quinzenais. Só dizer também já agora uma questão, um apontamento, que embora tivessem começado com reuniões semanais, atualmente Rotary aceita que as reuniões não sejam semanais. O nosso clube está a voltar às reuniões semanais porque, por um lado, falta aquela parte do companheirismo, não é? 15 dias acaba por se perder muito, às vezes até uma semana perde-se um bocado e, portanto, estamos a voltar às reuniões semanais e o mesmo, portanto, o Interact ou o Rotaract é a mesma circunstância. Trabalham à medida das suas capacidades, não pode dizer capacidades, a sua disponibilidade, vão também trabalhando em prol. Existe a mesma divisão, portanto, existe também um presidente, em termos de hierarquias, a mesma situação, há um conselho diretor e há um grupo que trabalha, portanto, em prol da comunidade. Dizer também que são, aliás, esta é a rua dos clubes de serviço, nós somos clubes de serviço, ou seja, se por um lado estamos aqui também porque vamos trabalhando e vamos conhecendo e vamos até às vezes em termos profissionais pode ser benéfico, também temos que o dizer, porque conhecemos A, B ou C dentro das nossas profissões, portanto facilitamos às vezes a vida, mas o grande propósito é juntar-nos para conseguirmos construir algo de benéfico para todos. Não é? E, portanto, estou um bocadinho o Interact ou o Rotaract, depende das idades. Não é? O Interact trabalha, o ideal, e desde já um grande desafio que aqui fica, apareçam
que nós bem gostávamos de ter aqui um Interact e um Rotaract, coisa que já tivemos. Aliás, eu fui a fundadora do Rotaract Clube da Senhora da Hora. Alguns projetos em que estão envolvidos, como o da extinção da doença da leucemia, mas o Rotary também... Isso, desculpa. Mas pode-nos referir a algumas causas que o Rotary também apoia? Uma, e tenho que o dizer, e depois passo aqui a palavra, mas tenho que o dizer com grande orgulho, o nosso clube está envolvido e está ali até a mascote, ali aquele elefantezinho que vem ali à entrada, que é o Eli, que é a mascote do Banco de Leite, que é uma associação, uma IPSS, em que nós ajudamos, como outros clubes e outras entidades, em que conseguimos um projeto que foi encabeçado aqui por companheiro Adão e que garantimos um mês de leite, claro que o mandamos em pó, não é? Mas é um mês de leite para Cabo Verde, portanto estamos, desculpem, Santo Tomé e Príncipe, por amor de Deus. Eu não sei se conhecem também aqui na Senhora da Hora o Frei Ventura, se já ouviram falar de Frei Ventura, se calhar, se me permitem o arrojo de vos sugerir, é uma pessoa interessante se calhar para entrevistar, é um senhorense, uma pessoa que nasceu na Senhora da Hora e que chegou a ser conselheiro do Papa Francisco, não é? Portanto, estamos a falar, portanto, uma pessoa com algum impacto mundial e que, portanto, conseguiu unir esforços para, em São Tomé e Príncipe, criar lá um lar para lá de São Francisco, que conseguiu com apoios deste, daquele, daquele, como ele vai conseguindo conhecer, e depois também com alguns clubes cotados, também com os Lions, que são aqui nossos vizinhos do lado, os da Soror, conseguiu efetivamente criar lá apoios e nós temos, portanto, com o apoio também da Rotary Foundation, porque os projetos dos clubes podem ser apoiados também, portanto, existe a Fundação Rotária Portuguesa, existe a Rotary Foundation, portanto, internacional, e nós conseguimos darmos nós uma parte e depois a Rotary Foundation diz, olha, é um projeto interessante, então vamos também financiar. E conseguem dar, portanto, com isso conseguimos 5.000 e qualquer coisa em euros, que nos dá, que conseguimos mandar um mês de leite para Santo Tomé e Príncipe, não é? Este é um projeto, por exemplo, ali aquele cartaz refere o apoio em causa da cegueira evitável, por exemplo, projetos. Temos também que aqui com o companheiro Adão, tendo sido a pessoa com grande enfoque, bolsas a estudantes universitários. Isto assim, posso dizer que um dos grandes projetos de impacto há 40 anos, temos que localizá-lo nessa altura, não é? Foi a distribuição de baldes de lixo que diziam Rotary Clube da Senhora da Hora e que ainda há baldes, ainda há pessoas que têm esses baldes há 40 anos. Fez com que todo o clube se unisse e lavavam os baldes, arranjaram através de uma empresa, punham-nos autocolantes e distribuíam, porque as pessoas não tinham. Não era normal haver, estamos a falar há 40 anos, parece estranho falarmos disso, mas é verdade. Isso foi uma das coisas. Exposições, portanto, a área da educação, da cultura, enfim, há vários. E um projeto que envolve o vosso agrupamento, que é o mérito escolar, por exemplo, que este ano passou a ter a componente do mérito a algum projeto, e não apenas o mérito escolar. Por isso é que nós começamos por quem o agrupamento decidiu, não fomos nós a decidir, mas que calhou ao Clube de Teatro. Não é? Vamos perguntar assim, acho que já foi mencionado, mas como é que se inserem nesta localidade as relações estabelecidas com a senhora? Já falamos em algumas, com a nossa escola. Por exemplo, com a Junta. Vocês são muito profissionais, continuem. Mas, por exemplo, com a Junta de Freguesia. Junta, Câmara e associações, contudo. Nós, é assim, desde logo o seguinte, nós, até explicámos como é que nós nos relacionamos também com o agrupamento, se calhar não sabem disso. Já agora, o agrupamento, quando passou a ter um Conselho Geral eleito, não é? Sabem disso, não é? Existe um Conselho Geral em que é obrigatório, para além das associações de pais, para professores, etc., funcionários, existe também uma parte de pessoas da comunidade.
E, portanto, desde o primeiro Conselho Geral do agrupamento, na altura eu fazia parte, não através do Rotary, mas como mãe de alunos do agrupamento, portanto, através da Associação de Pais, na altura, eu mantive sempre alguma ligação ao Rotary, estava-se à procura de uma associação que integrasse, e eu sugeri o Rotary, portanto, e toda a gente achou muito bem, e a partir daí esteve durante muitos anos o Rotary no Conselho Geral do Agrupamento, que já não está atualmente, mas esteve, e talvez não esteja, eu por acaso esse pormenor foi porque o companheiro de Domingos Cabral, portanto, ficou a aguentar, deixou de poder e tal, e portanto, nessa altura substituíram a associação. Só para dizer, portanto, o Rotary participou ativamente sempre até no próprio agrupamento, quer como decisor, como órgão decisor, não é? Mas também tentando envolver-se sempre, no fundo, em atividades presentes. Daí, por exemplo, o cicloturismo, o apoio ao cicloturismo. Entretanto, nós pertencemos a duas entidades que houve aqui, por exemplo, ontem reunião, que nós tivemos acesso para isso, que é a Rede Social, a Comissão Social de Freguesia, em que nós pertencemos quer à Rede Social Matosinhos, portanto, em relação a todo o município, mas também à Comissão Social de Freguesia. O que é que isso quer dizer? Nós estamos envolvidos em temos Centro de Saúde, temos Casa do Caminho, temos o CIVAS, temos, enfim, diferentes entidades e também agentes sociais, portanto, porque por exemplo, também por parte da Igreja temos os vicentinos, portanto, temos várias entidades para tentar resolver situações, algumas urgentes, outras menos urgentes, mas tentar resolver questões sociais relativas à freguesia. Por outro lado, também estamos nas coletividades, porque ao fim e ao cabo somos uma associação, uma coletividade, e então participamos nas reuniões mensais de coletividades. Portanto, há duas reuniões em que nós estamos inseridas. Por outro lado, temos uma parceria já de muitos anos com a Junta de Freguesia, independentemente do Presidente ou de quem está, temos tido sempre relações muito cordiais, tanto que a Junta de Freguesia connosco está na entrega dos prémios de mérito, por exemplo, na escola, no agrupamento, não é? Está connosco. Tentam estar presentes, nós estamos a tentar lançar um ciclo de palestras e eles, por exemplo, estão quase sempre presentes também. Aqui uma pergunta que também vai assim à volta do tema que estamos a falar, que é qual é o critério para a escolha de novos membros para o Rotary Club Senhora da Hora? Em primeiro lugar, é exatamente o facto de ser alguém disponível, preferencialmente alguém que se relacione com o Senhor da Hora. Ou mora, ou trabalhe, ou até já tenha nasceu na Senhora da Hora, ou viveu na Senhora da Hora, para ter algum conhecimento da freguesia. Porquê? Porque senão a pessoa chega a uma determinada altura e perde alguns laços. Eu estou a falar da Senhora da Hora, porque esse é uma merda, enfim, ou o que quer que seja, portanto, com a localidade do clube. Ter alguma empatia, e sobretudo empatia com o clube em si, com o que eles fazem e também com as pessoas. E tem que se rever muito nas pessoas que constituem, porque assim, vou dar um exemplo perfeitamente, por exemplo, vou pegar no Vila Real, já agora que a professora Fátima falou do Vila Real. Eu não conheço um elemento, não é? Portanto, não sei, mas efetivamente deve ter uma personalidade própria diferente do nosso clube, não é? É evidente que os clubes refletem a comunidade onde estão. E as pessoas que o constituem, não é? Onde quer que seja, que mais turmas, não é? Podem ter o mesmo número de alunos, podem estar a divisão de ser meninas e de meninos ser igual, mas são diferentes, gente, cada um tem a sua personalidade. E também vai da forma como a própria comunidade nos acolhe, não é? Por exemplo, nós lá temos um relacionamento muito bom com a Junta de Freguesia, se calhar há outras que não têm. Eu queria dizer uma coisa, os rotários não são pessoas diferentes dos outros, fixem bem isso. Os rotários não são melhores do que aqueles que não são rotários, como os cristãos não são melhores do que aqueles que não são cristãos, como os que vão à missa não são melhores do que aqueles que não vão.
nós somos, pronto, dentro das nossas disponibilidades, aderimos àquele grupo que trabalha assim. Podemos ter aderido a um grupo que trabalha assado. Ou então, como todos nós, quer a Paula, quer a própria, integramos várias associações para o bem da comunidade. Eu até tenho azar danado, apresentei-me, pronto, todo contente e tenho trabalhado que nem pretos, são todos brancos. E é tudo para teto, é tudo para bem fazer sem rentabilidade nenhuma. Portanto, todos nós temos ouvido, jovens, todos nós sentimos uma alegria e uma necessidade de fazer algum bem a alguém. Fixei os jovenzinhos pequeninos, eu falo sempre com os cabelos brancos, com a idade. Todos nós, desde pequeninos como vós, ou jovens como vós, até nós com uma idade já bastante avançada, sentimos alegria, prazer e até necessidade de fazer algum bem a alguém, sem saber a quem. Sem saber aqui. Eu sou padrinho de um médico, ou de um advogado, ou de um engenheiro, ou de não sei o quê, em Timor. Mas eu não quis saber quem era. Desde na altura, quando foi a independência de Timor, houve uma campanha de bem-fazeres, a quem desse X valor, correspondia à formatura dele. Eu ofereci esse valor. Para, quer saber quem é o homem que tu vais formar? Não quero. Em Timor haverá um médico, um engenheiro, um sapateiro, um trolho, um especialista em oficinas de carros, qualquer coisa que eu formei portanto, há algum bem sem saber, sem nos preocuparmos a quem. Ou seja, no fundo, a ideia para nós angariarmos menos, no fundo, é através do bem que o clube vai fazendo, que, isto também tem que ser dito, o clube está neste momento numa crise, os clubes rotários, não é? As associações, sejam elas quais forem, estão todas. Ainda estive no outro dia numa associação que teve, posso dizer, estive na Casa do Caminho e eles estavam a dizer exatamente o mesmo. Estão com dificuldades em ter associados, até não associados para pagarem cota, mas associados ativos, que quem não está na direção são todos voluntários. Ou seja, o ser voluntário hoje em dia não é linear e, portanto, é preciso, desde que as pessoas tenham disponibilidade e interesse em colaborar e até sugerir projetos, porque nós, por exemplo, neste momento fizemos ainda agora um pequenino ouvir a comunidade. Faltou-nos uma parte importante, que era ouvir a comunidade mais jovem, e quem sabe um dia destes encontramos aí uma solução para convosco ouvirmos e vemos onde é que podemos atuar aqui, localmente, na sociedade. Mas estamos abertos à entrada de sempre de novos membros. Entrou uma há 15 dias. Fomos claros ou fomos confusos? Foram claros. Muito obrigada. O que interessa é que não digais, fomos claros se a confusão ficou. Portanto, não é necessário ser um santo nem ser um gênio para ser admitido no nosso grupo. É necessário ter uma alma de disponibilidade para fazer algum bem à comunidade, sem se preocupar com palmas. Depois, mais tarde, noutra reuniões, podemos dizer como é que funcionam as nossas reuniões. Suponhamos um ritual das nossas reuniões. Posso? Um ritual das nossas reuniões. Se tiverem tempo. São só 30 segundos. Meus, não é de relógio, é meu. Um ritual. As nossas reuniões, mais ou menos 1 hora, 1h30, pode ir até 2, mais ou menos. Segundo, todas começam com a abertura do Presidente. Segundo, em todas as reuniões, com princípio, todas as reuniões, há a apresentação do rotário. Cada rotário presente diz sobre Fernando Carlos, há a chamada apresentação e há a chamada saudação às bandeiras. São os símbolos pátrios de cada zona. E isto acontece em 32 mil clubes, uma vez por semana. O que faz com que todos os dias, cerca de 5 mil clubes, e mais ou menos à mesma hora, fazem a mesma coisa. Saúdam as bandeiras, tocam o sino. Agora, o que é que isto quer dizer? O que é que isto quer dizer? A Presidente vai fazer o seguinte. Para iniciar uma reunião.
Agora, o que é o sino? É o símbolo do poder. O símbolo do poder que é o símbolo do mando. Símbolo do mando. Quer dizer, e a sala faz silêncio imediato. Faz silêncio imediato. Portanto, há um conjunto de rituais iguais, todos os dias, em todo o mundo e em todos os lugares, iguais. Depois dá-se a palavra em todo o mundo, todos os clubes, dá-se a palavra a quem quer dizer alguma coisa. 1 minuto ou 2, a coisa parecida. E depois trata-se dos assuntos da ordem de trabalho. Não sei se... É isso. Já agora, e no final da reunião, também fecha, o Presidente isto fecha a abre, reunião. Isto abre e isto fecha. A partir do momento em que se toca, há uma descompressão, nós começamos a apresentar. Aí já é uma conversa mais... Todo o assunto, depois, se quiser, a gente acaba a reunião, com toda a elevação que uma reunião exige, e quando o Presidente... Ele mais já estava livre dele. E então começámos uma espécie de diálogo de mais à vontade e de crítica. Sabe o que é crítica? Construtiva. Construtiva. No ano em que eu fui Presidente, eu pedi para que, no fim, em minuto e meio, me fosse dito um comentário sobre essa reunião. O que é que correu bem, o que é que correu mal. E eu escolhi para o primeiro dia um dos meus amigos. Portanto, eu preparei a reunião e pensei assim, ele vai dizer bem, vai dizer que a reunião correu bem, vai, tudo. Não era Presidente, estava assim, chega-se ao fim, disse, Sr. Flávio, síntese da reunião. E o senhor, ou seja, foi justo. O meu senhor. Não, o Sassou também tem uma história muito engraçada. Já agora eu conto a história do Sassou. Foi o Samarão, diz assim, companheiro Adão, fez tudo muito bem, mas há coisas que se não fazem. O Presidente não sai da mesa onde está. E você desfez-se e ia tirar fotografias, porque não havia fotógrafo naquele dia, e o Presidente tinha que tirar as fotografias às celebrações bandeiras e ter 4 ou 5 fotografias. Não se faz isso. Eu agradeci, criticou-me, e bem, e nunca mais me esqueceu. Isto foi em 2012. Pronto, 2012. Portanto, as reuniões, nós aperfeiçoámos-nos também. Nunca nos chateámos. Discutimos e discordámos. Forte e feio. Sabe o que é forte e feio? É mesmo forte e feio. Discutimos às vezes forte e feio. Discutimos muitas coisas. Nada é proibido. Entra aqui não entra política nem religião. Mas não me importa nada que seja diabo ou seja, nem de religião. A religião não me importa. A tendência chamada opção política também não. Portanto, é chamado companheirismo e amizade. É isso. Eu fui buscar um símbolo que achei que também faltou, efetivamente, logo desde a início. Portanto, no princípio de cada reunião, o Presidente ou o seu protocolo se designa, por sugestão do Presidente, designa 2, 3, 4 ou 5 pessoas para saudar as bandeiras. Pronto. E se há alguém de fora, por norma, dá-se-lhe a primazia de saudar uma bandeira. A bandeira nacional é sempre dada a um rotário. As outras bandeiras podem ser a pessoas não rotárias, mas a bandeira nacional é sempre dada a um rotário. Nós atualmente só temos as 3 que estão ali, não é? Que é o Rotary, o Nacional e da Comunidade Europeia, mas, por exemplo, também temos a da Junta ou a do município, mas foi uma opção, porque senão estar ali muita gente, e depois o próprio momento demora um bocadinho. E, portanto, para não estar ali Antes de vamos nos agradecais, e que o Presidente fala, já notaram, eu sei que você falar também, está bem? Pronto. Eu quero vos agradecer de estar aqui, quero agradecer-vos o eu também estar aqui, e quero vos dizer, minhas meninas, que temos um forte de estar. Certamente preparaste-vos bem também para isso. Mas... É sim, para nós, mais uma vez, um grande agradecimento pelo facto de nos terem, e há pessoas também, pelo facto de nos terem chamado a ter cá. Muito obrigado por terem vindo, muito obrigado por terem acompanhado estes jovens. Os jovens, todos eles, merecem a ajuda e o apoio de todos nós. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem em prol destes jovens. Obrigada. Não sei se ainda estão a filmar, mas já agora é importante.
Nós, se for necessário, também apoiamos bolsa de estudo, etc. Portanto, quem sabe, alguém se vier a precisar, quem sabe nós A podemos nossa ajudar. bolsa de estudo é filha da escola amarela. Temos uma bolseira, aliás, a última também era da escola amarela e a bolseira atual também é da escola amarela. Portanto, há sempre, e quem sabe. Agora estamos a pouco dinheiro para bolsas. Enfim, obrigada mais uma vez, é um prazer. Venham, Obrigado. estejam Muito sempre obrigada. sempre de portas abertas. Tá? Muito obrigada. Obrigada. Obrigado. Parabéns aos vossos trabalhos.